Olá, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui gravando com vocês. É uma apresentação sobre liderança ética e servidora. Quem desejar mais informações pode entrar no site http://diariodoreitor.wordpress.com. O título da apresentação é Liderança ética e servidora aplicada nos institutos federais. Eu posso dizer que comecei a trabalhar com esse assunto de liderança há pelo menos 20 anos, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar em liderança formal e informal, em 1992, no meu estágio. E naquela época, no meu estágio, eu aprendi que sempre que um líder deixa a desejar, vai aparecer uma liderança informal. E logo em seguida, quando eu entrei no Instituto Federal, na época escola técnica, comecei já como coordenador de curso e comecei a aplicar então os conceitos de liderança num curso de refrigeração e ar-condicionado no Campo São José. De lá para cá, eu só tenho aprendido bastante e vou tentar passar para vocês, numa linguagem bastante simples, um pouquinho do que é a liderança ética e servidora. Para facilitar a compreensão, eu estou resumindo ali na nossa tela os objetivos da apresentação. Primeiro, eu gostaria de que vocês conhecessem um pouquinho as características do líder. Depois eu vou trazer para vocês algumas dicas para promover o autodesenvolvimento. Gostaria de mostrar como aplicar a liderança ética e servidora nos institutos federais. Desafiar vocês para a mudança, que isso é o mais importante. A mudança de postura hoje traz resultados concretos no futuro. Mas o mais importante é que a gente comece já quebrando alguns mitos sobre liderança. Liderança não é sinônimo de cargo. Não precisa ter cargo para ser líder. Liderança, na verdade, é ética em ação. Foi-se o tempo que você tinha um líder e você tinha uma série de seguidores. Um líder, ele não tem seguidores, ele tem em volta deles outros líderes. E essa é a mudança de concepção que temos que trabalhar hoje em dia. E mais importante, que essa apresentação, que esse curso de liderança, ele seja útil não apenas para o nosso trabalho como servidores públicos nos institutos federais, mas sim, que ele seja útil também para vocês, no papel que vocês exercem como líderes das suas famílias, de suas comunidades, que isso também é muito importante. Eu trouxe aqui para vocês, para começar a apresentação, algumas personalidades muito conhecidas, pessoas que todo mundo já ouviu falar e que fizeram e que fazem a diferença no mundo. Eu começo ali com Dalai Lama, Jesus Cristo, Nelson Mandela, Betinho, Irmã Dulce, Doutora Zilda Arnes, o mestre Dalai Lama e Martin Luther King. E aí eu pergunto para vocês, o que essas pessoas tão diferentes têm em comum? E aí vocês refletem, pensam, e se vocês lembrarem bem, são pessoas que tiveram propósito, são pessoas que inspiraram, que foram exemplo em seu tempo. O Gandhi inspirou pela não violência, fez inúmeras greves de fome até conseguir a independência da Índia. O Herbert de Souza, o Betinho, que está aqui, foi o criador do Natal Sem Fome, que inspirou milhões de pessoas pela solidariedade. Irmã Dulce, com seu trabalho social. Jesus Cristo, que pregou amor ao próximo. Nelson Mandela, que depois de 26 anos na prisão, voltou para unificar a África do Sul e concluiu o apartheid. Luther King, um homem que tinha um sonho e que contribuiu muito para os direitos humanos. Luther King foi assassinado aos 39 anos, uma informação que eu desconhecia. Um homem de tamanha estatura, e eu não imaginava que Luther King era tão importante para os Estados Unidos da América. Existe um dia, em janeiro, que é feriado nacional
em homenagem a Luther King. Isso eu não imaginava. Dalai Lama, que mesmo depois de 50 anos de assassinatos no Tibete, praticamente milhões de tibetanos já foram mortos depois da ocupação chinesa. E o Dalai Lama continua pregando a não violência como forma de solução pacífica dos conflitos. E eu deixei por último, que é a liderança que eu considero mais importante do país, uma das personalidades mais importantes do mundo, que é a Zilda Arnes, que faleceu no terremoto do Haiti no início de 2010. Doutora Zilda Arnes liderou 300 mil voluntárias no projeto pastoral da criança, e essa mulher influenciou e influencia até hoje, porque sua conduta ética, sua conduta servidora salvou milhares de crianças e já atendeu ao longo dos anos milhões de crianças em todo o mundo. E aí eu trago uma figura do consultor César Souza, autor do programa Líderes em Ação. Estou deixando o endereço para vocês aí depois no YouTube. É uma série de 8 episódios sobre liderança, muito interessante, que vocês podem acessar e aprender também mais detalhes sobre o assunto. César Souza escreveu o livro Neo Empresa, Cartas a um Jovem Líder, Você é o Líder da Sua Vida, entre outros. E ele diz que um líder deve liderar pela causa e deve formar outros líderes. E o César Souza tem um hábito de começar suas palestras utilizando uma imagem que eu vou passar aí para vocês. Mas antes dessa imagem, eu trouxe ali uma imagem que eu considero representativa de um time vitorioso e de uma liderança vitoriosa da atualidade do esporte. Observe vocês que José Roberto, o técnico da seleção de vôlei, em 3 momentos da carreira, em 1992, sendo jogado para cima pelos atletas olímpicos do ouro de 92, temos ali ele no ouro na Olimpíada de 2010, 2008, desculpe, e depois ele aqui no ouro de 2012, num time vitorioso, um homem que está acostumado a ser jogado para cima pela sua equipe, pelos resultados. E eu trago também aqui 2 momentos do nosso esporte de superação, que mostram o poder da determinação, da disciplina e do treinamento. Oscar Schmidt, ele diz sempre: não existe mão santa, existe mão treinada. Se ele era o maior pontuador do mundo do basquete, se ele ainda é o maior pontuador do mundo do basquete, é porque ele trabalhou muito para chegar a isso. E essa imagem dele é em Indianápolis, nos Estados Unidos, quando o Brasil venceu os Estados Unidos no Pan-Americano de 1997, o maior feito do basquete brasileiro até hoje. E Guga Kirten, Gustavo Kirten, que eu não posso deixar de apresentar, o manezinho da ilha, o menino de Florianópolis, que ganhou o mundo após vencer 3 Roland Garros seguidos. Está aí ele no hall da fama hoje, um exemplo de determinação para todos nós. E essa imagem que César Souza tem apresentado para todos nós, ele mostra um grupo de pessoas de mãos dadas, unidas, e a partir dessa imagem nós podemos aprender muito sobre liderança. Essa imagem pode ser vista de várias formas. Eu posso ter uma imagem como essa, não importa, mas eu queria desafiar vocês a que vocês pensem o que essa imagem significa, o que ela traz de novo, o que ela representa para todos nós. Essa imagem mostra pessoas unidas, mostra integração, pessoas otimistas, felizes e pessoas olhando para o mesmo objetivo. Essa é a ideia dessa foto, mostra a união, e isso é tão importante numa gestão. Mostra pessoas que estão com vontade de fazer acontecer e que fazem a diferença para as suas organizações. É muito comum a gente encontrar equipes onde cada um rema para um lado. Isso não é bom.
E por isso que o líder tem um papel relevante em constituir equipes vitoriosas e equipes que sejam integradas. E eu disse para vocês que é muito importante que aquela equipe, aquelas pessoas estão olhando para o mesmo lado. E esperamos que, de preferência, elas estejam olhando para os nossos estudantes, porque o nosso estudante tem que estar no centro do processo. Todo o trabalho da liderança tem que ser focado para que o nosso aluno ele aprenda mais e melhor, para que amanhã ou depois ele seja um profissional reconhecido e que seja um cidadão. E esse é o papel da liderança: construir uma causa, um papel de lembrar as pessoas o tempo todo qual o objetivo delas na instituição. Muitas pessoas acham que o papel de educar, de formar e transformar a vida dos estudantes é responsabilidade apenas dos professores. Mas o fato é que muitas vezes uma aula não pode ser bem dada porque faltou equipamento, e esse equipamento não foi licitado, porque muitas vezes a burocracia ou o procedimento não foi executado a contento e causou prejuízo ao processo de ensino-aprendizagem. É evidente que o professor tem grande responsabilidade no papel de transformar as vidas dos alunos, porque são os primeiros líderes dos estudantes, são os professores os primeiros a identificar novas lideranças, são os professores que passam mais tempo com os alunos, mas não são os únicos. É importante que o papel de transformar a vida dos estudantes seja um papel coletivo, seja entendido do porteiro ao reitor, do administrativo ao professor, porque juntos nós podemos ter um resultado muito maior, muito melhor. E aí, de volta à nossa imagem, para lembrar que uma mesma imagem vai ter diferentes interpretações de acordo com quem olha. Então provavelmente vocês vão enxergar outras coisas além daquilo que eu disse aqui, porque isso é comum, cada um tem um conceito, uma referência. A gente pode resumir aquela imagem dizendo que ela lembra que as equipes têm que ser integradas, que tem que ter uma causa, um propósito comum, que essa equipe, a liderança nessa equipe flui, que nessa equipe você tem que formar novos líderes, que você tem um espírito de equipe, de grupo, que tem que ter confiança e diversidade. Ninguém produz bem com a mesmice. Se a gente quer inovar, é preciso diversidade, ideias diferentes, pessoas diferentes com confiança trabalhando juntos. Essa é uma brincadeira que eu faço, porque o sonho nosso é que fosse inventada a pílula da liderança. Então, muita gente acha que a gente vai tomar uma pílula e vai virar um líder. E na verdade, a gente tem que entender que liderança é um processo e que não tem uma fórmula mágica. Mas liderança também é muito simples. Ela pode ser praticada dia após dia, desde que você tenha essa finalidade, desde que você busque esse propósito. Essa imagem é para lembrar que pequenas mudanças de atitudes todos os dias podem fazer uma grande diferença ao longo de anos. Há pessoas que aprendem inglês praticando apenas 15 minutos por dia. Há pessoa que consegue fazer uma especialização desligando a televisão, aquelas 2 horas diárias que a gente assiste. Há pessoas que mudam sua conduta hoje, dia após dia, e se tornam uma pessoa melhor. Então, pequenas mudanças no dia a dia trazem grandes resultados. Os médicos sempre recomendam que as pessoas comam melhor, façam atividade física, tenham uma vida mais equilibrada, mas a maioria das pessoas só faz isso quando tem problemas de saúde. Mas a gente sabe que se a gente começar hoje a se alimentar melhor, praticar uma atividade física e olhar o mundo de forma mais positiva, a gente vai estar prevenindo doenças. Esse conceito também é o efeito borboleta, que foi formulado aí na década de 60, que o bater de asas de uma borboleta pode provocar um efeito devastador do outro lado do mundo, porque na verdade pequenos atos hoje nos levam a grandes mudanças no futuro. E aí eu pergunto para vocês: vocês podem escolher a estrada da liderança ou a estrada da chefia? Tem diferença nessas 2 estradas, e você escolhe qual?
A ideia da chefia, onde as pessoas te obedecem porque têm medo de você, onde as pessoas têm hierarquia rígida, onde as pessoas têm que simplesmente dever obediência cega ao líder, ao chefe ou ao líder, que tem pessoas ao seu lado, construindo junto, trabalhando em equipe, de maneira sinérgica, motivadas, sem medo, mas com motivação. E você tem que escolher a estrada certa. E se você está na estrada errada, é o momento agora de você fazer uma reflexão e buscar entrar na estrada correta, que é a estrada da liderança. Existe uma frase que esclarece bem o que eu quero dizer. Conte-me e eu esqueço. Mostre-me e eu apenas me lembro. Envolva-me e eu compreendo. Por isso é importante, se você quer ser um líder, não basta apenas ler sobre liderança, tem que praticar a liderança. É muito fácil você encontrar hoje na internet vídeos sobre liderança, sobre ética, sobre gestão. É muito fácil encontrar nas livrarias livros sobre gestão e liderança. Mas não basta ler, tem que praticar. Quando você pratica os conceitos da liderança ética e servidora, você sim consegue incorporar para si. Não basta leitura, não basta assistir, tem que fazer, tem que praticar. E aí, eu lembro que o Gandhi e o Einstein, na mesma foto, são duas grandes personalidades, e um sapo. O que o sapo está fazendo aí, eu vou mostrar para vocês agora. Na verdade, observe que Gandhi dizia: você tem que ser a mudança que você gostaria de ver no mundo, tem que ser o vizinho que você gostaria que teu vizinho fosse. Você tem que ser o pai que você gostaria que teu pai fosse. E o Einstein diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho natural. Isso é importante compreender. Uma vez que você compreenda que a estrada da liderança é o melhor caminho, você não volta mais para a estrada da chefia. E é importante que você seja um exemplo para a tua família, um exemplo para a tua comunidade, um exemplo no teu trabalho, porque você não pode querer que as pessoas façam uma coisa que você não faz. Tem uma história interessante que é contada sobre o Gandhi, que uma mãe foi pedir para ele, e a mãe chamou ele de Babu, né? Que é o pai em indiano. Babu, peça para o meu filho parar de comer açúcar. Aí o Gandhi disse: volte daqui um mês que eu digo isso para ele. Depois de um mês, a mãe trouxe, sem entender muito por que esperar um mês, e o Gandhi disse para a criança: meu filho, pare de comer açúcar. E a mãe perguntou: mas por que? Somente agora, depois de um mês? Por que não dissesse isso um mês atrás? Ele parou e disse para a mãe: é porque há um mês atrás eu também comia açúcar. Então você não pode falar uma coisa e fazer outra. Isso é a credibilidade da liderança. E eu coloquei ali o sapo, porque quando eu falo em mudança, me lembra muito de zona de conforto, me lembra muito que tem pessoas que estão acomodadas, e que quando elas percebem que o caminho da liderança dá trabalho, porque ser exemplo dá trabalho, elas desistem. Tem muitas pessoas que querem que as pessoas cheguem no horário, mas ela chega às 10h30 da manhã todo dia. Tem gente que gostaria que as pessoas fizessem uma coisa, mas ela faz totalmente o contrário. Então, quando ela percebe que a liderança existe disciplina, determinação, muita gente desiste. E aí é a história do sapo. O sapo, quando você coloca ele na panela e você vai esquentando a água, lentamente ele fica confortável, a zona de conforto, e ele acaba morrendo cozido. É para lembrar dessa história. Eu tenho ali agora um videozinho bem simples, mostrando que os filhos, eles seguem os passos dos pais, e vai registrar bastante aquilo que eu falei sobre o Gandhi. Vamos colocar aqui para vocês. Observe esse vídeo, o que vocês veem dele.
Chocante, não? Crianças veem, crianças fazem. Isso é para mostrar que a gente tem que prestar mais atenção naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Dando continuidade à nossa apresentação. É para lembrar também que quando você fala em ser exemplo e dar exemplo no seu trabalho, é importante que vocês tenham essa frase que eu trouxe na apresentação do César Souza. As pessoas esquecerão certos problemas, perdoarão certas falhas, mas jamais perdoarão a forma como você as tratou. Então, se você quer realmente começar a praticar a liderança, comece a tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Esse é o primeiro passo da liderança, é o primeiro caminho nessa estrada. E aí eu faço uma provocação. Muitas pessoas querem mudar o mundo, mas nem compreendem o mundo em que vive. A pergunta que eu faço: em que mundo nós vivemos? Como é que você pode liderar uma pessoa, inspirar outra pessoa, se você não se conhece, não conhece a tua realidade, não conhece o mundo em que você vive? Essa imagem é só para lembrar que hoje a humanidade está cada vez mais envelhecendo. Daqui 20 anos a população mundial terá envelhecido muito, e nós vamos ter que nos adaptar a esse tipo de mundo. Ali nós estamos mostrando a geração Y, que hoje está entrando com toda a força no mercado de trabalho. Nos nossos institutos, mais 50% das pessoas, nossos servidores, em todo o país, tem menos de 5 anos de instituição. O que isso significa? Do lado ali a gente vê, foi para representar a ascensão das classes C, D e E ao mercado de consumo. Há alguns anos a classe D e E era esquecida, e hoje elas foram incluídas no mercado de consumo. Tem muitas pessoas que não compreendem que uma crise na Europa ou nos Estados Unidos tem um efeito direto nas nossas vidas. Agora há pouco houve um problema na safra de milho nos Estados Unidos. O Brasil começou a exportar para lá, está faltando milho para os produtores de frangos, e infelizmente isso vai trazer um impacto muito grande para a nossa economia, porque já está faltando, já estão tendo que doar os pintinhos, e muitos produtores estão até jogando fora. Uma coisa extremamente triste, e as pessoas não conseguem compreender a relação de um fato com o outro. É importante relacionar fatos, é importante perceber que muitas das nossas empresas de grande porte estão se instalando em outros países. A Embraer decidiu no ano passado montar uma fábrica nos Estados Unidos, porque fica mais barato produzir lá, porque lá é o grande mercado de jatos. A Embraer tem fábrica na China, na Itália, na Eslováquia. Então a gente começa a perceber que o Brasil já começa a ser um país de alto custo, que é mais fácil produzir fora daqui do que aqui dentro. O Brasil acabou de instalar também, a Embraer, uma fábrica em Portugal no último mês. E ali eu mostro também o efeito. A gente tem que relacionar o efeito do nosso trabalho com o aquecimento global também. É possível a gente viver a nossa sociedade de consumo, consumindo cada vez mais, e isso não ter efeito no aquecimento global? Temos que pensar sobre isso. E essa análise de conjuntura mostra para nós um pouquinho de onde a gente está, porque se a gente quer saber, se a gente não sabe onde está, dificilmente saberemos onde vamos. E eu coloquei ali uma figura para representar a importância de você saber ler estatísticas e relatórios. Eu percebo que na gestão dos institutos, muito poucas pessoas têm hábito de olhar tendências e indicadores, e é necessário você aprender a ler tendências para você tomar decisão. Cada vez mais indicadores fazem a diferença numa boa gestão. E aí eu pergunto, nessa análise de conjuntura, qual vai ser o efeito do apagão da docência para o nosso país? Na brincadeira ali eu tenho ali violão sem mestre, karatê sem mestre, educação sem mestre. É a tendência. Pergunto para a juventude, para as crianças, quem quer ser professor hoje? Eu não vejo mais pessoas querendo ser professores. Esses dias eu fui no mercado para pagar uma compra, e não sei porque ela perguntou o meu cadastro. Aí eu falei, eu sou professor.
A mulher me olhou com cara de pena. Atendente do caixa. Só para vocês terem ideia como é que está a educação no país. A esse ponto nós chegamos. E ali eu trago um pensamento para vocês. Muita gente quer liderar, mas tem atitude pessimista, negativista, que não vai dar certo. Ninguém lidera ninguém pensando que as coisas não vão dar certo, sem otimismo, sem uma crença no futuro. E eu trago ali um cubo mágico, diferente, claro, mostrando para vocês que se você tem um problema, você tem que analisar que sempre vai ter uma solução. É preciso ter uma atitude positiva. E eu coloquei essa imagem aqui para vocês, para lembrar. Quando meus alunos estão assim muito estressados com um assunto, eu brinco assim com eles que daqui a 100 anos nós vamos rir de tudo isso. E aí eu mostro essa imagem. O Sol é pelo menos 100 vezes maior que a Terra, mas o Sol é uma estrela de quinta grandeza, uma estrela pequena. Quando a gente olha para o céu à noite, a gente tem milhares, milhões de estrelas, todas do tamanho de um pontinho no céu. E o Sol, na verdade, não deixa de ser um pontinho no céu. Aí eu pergunto para eles: o que é a Terra então no universo? O que somos nós então no universo? Então eu posso dizer para vocês: nossos problemas não podem ser tão grandes assim. Então tudo depende da forma como você olha. E aí vem a grande beleza disso tudo. Nós somos capazes de compreender a nossa infinita dimensão, infinitesimal dimensão, mas compreender também a infinidade, a infinitude do universo. E é um paradoxo interessante para a gente pensar. E ali eu coloquei uma brincadeira: o Obama, o candidato, e o Nelson Mandela. E eu digo que esse é o cara, porque esse homem, ele passou 26 anos preso, e mesmo assim, nesse período todo, ele aprendeu, ele estudou, adquiriu os hábitos, aprendeu os hábitos daqueles que o condenaram, e ele saiu com tolerância, com amor no coração, a ponto de unificar a África do Sul. Ele é considerado um dos homens, um dos maiores líderes da humanidade, e está vivo ainda com seus 90 e poucos anos, com alguns problemas de saúde. Mas Nelson Mandela é uma referência para todo aquele que acredita em liderança, a liderança ética e servidora, aquela pessoa que tem paciência, que teve um longo caminho para a liberdade e para a libertação do seu país, para que o seu país pudesse ser um país mais justo. Trago ali também um pouco de Martin Luther King, porque eu quero mostrar que essas pessoas, Luther King e Nelson Mandela, tinham uma causa, tinham um propósito. E de novo vou ressaltar: um líder que quer liderar tem que ter um propósito, tem que ter uma causa. Luther King tinha um sonho. E eu pergunto para vocês: vocês têm uma causa, um propósito que as pessoas gostariam de seguir? Qual a sua causa? Na sua família, você tem uma causa pessoal, um propósito pessoal? Esse propósito é compartilhado com a sua família? Você tem um propósito no seu trabalho? Esse propósito é compartilhado com seus colegas de trabalho? Você tem um propósito na tua comunidade? Você consegue trabalhar em grupo pensando na causa comum? Isso é a reflexão que nós temos que ter. Esse é um papel muito grande da liderança. E aí é muito importante outro papel da liderança, que é nós temos obrigação de estar sempre identificando e desenvolvendo novas lideranças. Esse é o papel, principalmente daqueles que são mais velhos, aqueles que já estão há mais tempo na instituição. Se eu disse para vocês que mais de 50% das pessoas têm menos de 5 anos de institutos federais, então é nosso papel identificar e desenvolver novas lideranças. E aí eu coloco para registrar bem isso. Quando eu misturo, fiz uma brincadeira com a criança ali. Na verdade, a gente tem um desafio e uma oportunidade. Se eu digo que mais de 50% dos servidores são novos, eu posso ter um conflito de gerações, ou posso também ter uma beleza do encontro de gerações. Nós podemos aprender com os jovens da geração Y, e os jovens da geração Y podem aprender com aqueles que são mais velhos. E esse slide, essa tela, é para lembrar que os cientistas ainda não descobriram o jeito da liderança. Muita gente acha que um líder já nasce pronto,
que quem é líder já nasceu e que não adianta que ninguém vai se desenvolver. Não é verdade. Não existe o gênio da liderança. A maioria das pessoas tem capacidade de influenciar outra pessoa, tem capacidade de desenvolver habilidades de liderança, mas para isso tem que tomar a estrada certa. Doutora Zilda Arnes, mais uma vez, e o Obama lá, não disse que é um cara, mas pensou. Doutora Zilda, ela, no seu trabalho da pastoral da criança, ela dava entrevistas e dizia o seguinte, que eu cuido das mães para que os filhos nasçam fortes, para que nós tenhamos as lideranças do futuro, as lideranças do amanhã. Eu já pensava nisso antes da criança nascer. Então você pode sim desenvolver habilidades de liderança nas crianças, mesmo antes das crianças terem nascido. E ela sempre lembrava disso, que liderança você forma desde a maternidade. E aí a brincadeirinha, essa escada aí, uma escada que é um piano, na verdade, né? Foi para lembrar como é importante inovar, que as pessoas têm hábito de usar a escada rolante e esquece que a escada, né, é bom para a saúde. E aí foi feita essa escada lá na Suécia, e a pessoa, quando sobe, ela toca a música. Então as pessoas aumentou o uso da escada. Então, às vezes, uma ideia inovadora faz muita diferença no sentido de você mudar o teu hábito. E ali eu botei um gráfico aqui embaixo, que é um gráfico que é um modelo de você analisar o teu perfil. Existem muitos modelos, muitos relatórios onde você pode avaliar o teu perfil de liderança. É importante você saber primeiro onde você está, para saber onde você quer chegar. Eu percebo que muita gente gostaria até de mudar os seus padrões, mas para isso ela tem que se dar conta de que ela precisa modificar. E nem sempre isso acontece. Muitas pessoas não sabem onde está e não conseguem visualizar onde quer chegar. E esse gráfico, mais uma vez, para mostrar que o nosso crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento, ele tem que ser crescente, que é a melhoria contínua. Você tem que mudar um pouquinho a cada dia, e aí você vai ter uma grande mudança. Ninguém muda de uma vez só, ninguém muda de um dia para o outro. Você precisa de motivação, determinação para isso. E aí que eu mostro que a autoliderança é o primeiro passo para você liderar outras pessoas. Tem pessoas que querem liderar, querem mudar o mundo, mas não são capazes de arrumar o próprio quarto. Tem pessoas que querem liderar outras pessoas, mas não sabem se liderar, não se conhecem. Aí eu coloquei a estátua do pensador e uma foto aí, uma estátua, um busto do nosso amigo filósofo Sócrates. E ele dizia: conhece-te a ti mesmo. A autoconsciência é o primeiro passo para você se tornar um líder. Se você não tem autoconsciência, não sabe seus pontos fracos, seus pontos fortes, você não vai ser capaz de liderar. E aí eu não podia deixar de falar da ética, né? Aí eu faço uma brincadeirinha aí, onde está a ética, em Brasília, e coloco ali que a questão da ética é da reciprocidade. Mais uma vez eu destaco essa palavra, essa frase: tratar os outros como gostaria de ser tratado, respeitar o teu próximo, respeitar o teu colega. Se você pensa em liderar, você tem que ser ético, e a ética começa em fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse contigo. É a ética da reciprocidade. Sem isso não há liderança. E para finalizar, eu entendo que o ideal é quando a gestão encontra a liderança, porque gestão é planejamento, é gestão do tempo, organização de reunião, técnica de feedback, indicadores, comunicação, delegação, priorização. Isso é gestão. Isso é aprendido, é fácil ser aprendido nos livros. E tem liderança que vem com autoliderança, ética, humildade, atitude, caráter, capacidade de motivar, de integrar pessoas, de construir uma causa comum, de fazer mais que um combinado. Liderança 360 graus, que é você liderar também para cima. Você pode liderar a tua equipe, mas pode liderar os teus superiores também, com alguma proposta. E aí vem o desafio: qual a estrada que você vai tomar? E para finalizar, uma frase
para vocês pensarem: meu Deus, dê-me sabedoria para entender o meu chefe, porque se me der força, eu vou bater nele. Eu agradeço a atenção de vocês e vou finalizar com uma imagem, essa é mesmo, a imagem do bebezinho. Eu tinha colocado na minha apresentação a foto da Federação Brasileira de Vôlei, mas finalizo com isso, para que você reflita, se você vai escolher o caminho da liderança ou o caminho da chefia. A decisão é de vocês. Eu desafio vocês para mudar, mas a mudança não pode acontecer no mês que vem, no ano que vem. Eu desafio vocês a mudarem hoje. Desafio vocês a estudarem mais sobre liderança, mas além de estudar e entender sobre liderança, eu desafio vocês a praticarem a liderança no dia a dia,